Saudações alunos, sou o professor Marcos Zacamini, da matéria de Processo Penal, e hoje falaremos sobre agravo em execução. O agravo em execução está previsto no artigo 197 da Lei de Execução Penal, que é a Lei 7.210 de 1984. O agravo em execução ele será utilizado no âmbito da execução penal. Então, isso quer dizer o seguinte: nós precisamos ter uma sentença condenatória transitada em julgado ou uma absolvição sumária imprópria, que é o caso da aplicação de medida de segurança. Então, neste recurso, nós estamos falando do âmbito da execução pós-trânsito em julgado do processo de conhecimento. Enquanto nós estudamos o recurso de apelação ou o recurso em sentido estrito, estes eram no processo de conhecimento, sem o trânsito em julgado de uma sentença condenatória ou absolutória. Aqui, no recurso de agravo em execução, nós estamos falando de uma sentença condenatória ou absolutória imprópria em sede de execução penal. A execução penal, então a pessoa está cumprindo a pena que foi definida no processo de conhecimento. Então tudo que for relativo às causas incidentais à execução de pena poderá ser utilizado o recurso de agravo em execução. Exemplo, se haverá o deferimento ou indeferimento do livramento condicional, se houver deferimento ou indeferimento de uma saída temporária, anistia, graça, indulto, progressão de regime ou extinção de punibilidade. Então, tudo que for relativo à execução de pena, qual o recurso cabível? Agravo em execução. Então, quando que eu vou utilizar? Quando eu verificar que já houve o trânsito em julgado, já houve uma sentença condenatória, já houve uma sentença absolutória imprópria e que transitou em julgado. Então, tudo que for relativo, posterior a isso, ao cumprimento de pena, que é progressão de regime, saída temporária, anistia, graça, indulto, extinção de punibilidade, a decisão sobre estes pontos poderá ser combatida com o agravo em execução. O artigo 197 da Lei de Execução Penal ele é bem sucinto. Fala que das decisões do juízo de execução cabe o agravo sem efeito suspensivo. Porém, não fala nada sobre prazo, procedimento. Então, qual é o procedimento adotado? Atualmente é o mesmo do recurso em sentido estrito que falamos na aula passada. Havia uma discussão na doutrina e na jurisprudência se o procedimento seria o mesmo do recurso em sentido estrito ou se utilizaríamos o de agravo de instrumento, em razão do nome. Mas hoje é pacificado que o procedimento será o mesmo do recurso em sentido estrito, porque é um recurso penal e o agravo de instrumento ele é regido pelo Código de Processo Civil. Sobre a interposição, como eu disse, o agravo em execução ele é baseado no artigo 197, que ele é muito sucinto. Ele não fala sobre prazo, ele não fala sobre procedimento. A súmula 700 do STF fala que o prazo para a interposição será de 5 dias, que pode ser por petição ou por termo nos autos. Portanto, se o prazo para a interposição conforme a súmula 700 do STF é de 5 dias e utilizaremos o procedimento do rese, que está previsto no artigo 581 e seguintes do Código de Processo Penal, apresentada a interposição em 5 dias, o juiz vai intimar a parte recorrente para apresentar as razões no prazo de 2 dias, conforme o artigo 586 do CPP. Apresentadas as razões, a parte contrária, no mesmo prazo de 2 dias, apresentará as contra-razões. Como o recurso em sentido estrito, aqui no agravo em execução, também é possível o juízo de retratação, previsto no artigo 589. Então, a parte que foi prejudicada, ela vai interpor um recurso de agravo no prazo de 5 dias, vai apresentar as suas razões em 2 dias, a parte contrária
vai apresentar as contrarrazões no mesmo prazo de 2 dias e o juiz ele poderá manter aquela decisão ou se retratar, conforme o artigo 589 do Código de Processo Penal. Isso é chamado de juízo de retratação. Se ele manter a sua decisão, este recurso subirá para o tribunal e o tribunal vai analisar aquela decisão mantida. E se ele se retratar, conforme estudamos na aula passada, se o juiz se retratar, conforme o artigo 589, a parte que antes era beneficiada e se tornou prejudicada, poderá, por simples petição, recorrer daquela retratação. E, como o recurso em sentido estrito, não é possível retratação da retratação. O juiz ele só se retratará uma vez. Então, frise-se, o efeito iterativo ou regressivo, ele será utilizado no recurso em sentido estrito e no agravo em execução, que é o recurso que estamos vendo hoje. Quem tem legitimidade para se utilizar do agravo em execução? O Ministério Público e a defesa. A vítima não mais, porque já houve o trânsito em julgado. Então, Ministério Público e a defesa. E a defesa pode ser o próprio executado, aquele que está cumprindo pena. Então, o próprio preso ou reeducando, ele poderá interpor um recurso de agravo em execução da decisão do juiz de execução penal. Claro, se ele não tiver advogado constituído, será a Defensoria Pública chamada ao feito para apresentar as razões. Então, de novo, quem tem legitimidade para interpor o recurso de agravo em execução? O Ministério Público e a defesa, sendo ela a defesa técnica ou o próprio preso ou o próprio reeducando. Sobre o cabimento, o recurso de agravo em execução será admitido contra toda e qualquer decisão proferida pelo juiz no processo de execução penal. Por exemplo, decisão que defere ou indefere livramento condicional, decisão que concede ou nega prisão ao albergue domiciliar imposta em substituição à prisão-pena a ser cumprida em estabelecimento penitenciário no curso da execução penal, sentença que declara extinta a punibilidade pelo cumprimento da pena ou pelo reconhecimento de prescrição da pretensão executória, decisão que defere ou indefere progressão de regime, decisão que reconhece indulto, decisão que autoriza saída temporária de apenado durante festividades natalinas, da Semana Santa ou da Semana da Pátria, decisão que converte a pena em medida de segurança, decisão que unifica as penas aplicadas em processos condenatórios distintos e decisão que revogar medida de segurança. Então, tudo que for relativo à execução de pena é cabível o agravo em execução previsto no artigo 197 da Lei de Execução Penal. Sobre o seu processamento, o agravo em execução ele deve ser recebido só no efeito devolutivo, não tem ele efeito suspensivo. Porém, se o juízo a qual ele atribua o efeito suspensivo, deve ser com decisão expressa, devidamente fundamentada. Mas a regra é que seja apenas no efeito devolutivo. Haverá o efeito regressivo, em razão do artigo 589 do CPP, também chamado de efeito iterativo, e o seu processamento será análogo ao do recurso em sentido estrito. Então, o rito do rese deve ser adotado com as cautelas de não se estender ao agravo em execução penal providências com ele incompatíveis, em razão de que o agravo em execução penal tem suas peculiaridades da fase executória. O julgamento, uma vez ouvido o agravado, ou seja, o recorrido, o juiz de primeiro grau vai proferir um despacho sustentando sua decisão ou a reformando, isto é, o juízo de retratação. Se houver retratação, a parte prejudicada pela modificação da decisão pode recorrer por simples petição, como eu disse anteriormente, sem necessidade de novas razões, conforme o artigo 589, parágrafo único do CPP. No tribunal, os autos serão distribuídos a um relator, então um desembargador relator. Não há a figura do revisor no agravo em execução, e deve ser observado que serão aplicáveis ao agravo em execução
as disposições que não conflitarem com o recurso em sentido estrito. E assim terminamos o recurso de agravo em execução, lembrando que ele será utilizado sempre na execução penal. Por isso que quando falamos sobre recurso em sentido estrito, algumas hipóteses do artigo 581 foram revogadas tacitamente, porque o rese ele está previsto desde 1941, que é o Código de Processo Penal. A Lei de Execução Penal ela é de 1984, que é a Lei 7.210. Então ela é posterior ao CPP. Por isso, a lei posterior revoga a lei anterior se forem conflitantes. Portanto, o agravo em execução, previsto no artigo 197 da Lei de Execução Penal, revogou tacitamente algumas hipóteses do artigo 581 do CPP. Espero que vocês tenham entendido. Nos vemos na próxima semana. Uma boa noite.